E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, iniciando a nossa semana 7 de estudos. Dando continuidade então nessa aula, a gente estava falando sobre a questão dos fascistas, do hitlerismo, né, dos nazistas, e de Benito Mussolini e tudo mais. Aí ficou a partezinha final aqui que fala interpretação no documento, que aí vem para os exercícios, tá? O desemprego, a falta de comida, a desordem, a hiperinflação, em que em novembro de 1923 transformaria o marco alemão, que era a moeda deles, em um substituto rentável do papel d'água, o dólar americano, equivalente naquela época a mais de 1 bilhão de marcos alemães. Então, 1 bilhão de marcos precisaria para comprar um dólar. Aumentava mais que nunca, dando lugar a um recrudescimento das desordens, da delinquência e dos conflitos partidários que deixavam atrás de si centenas de feridos e afetados. Então, naquele momento da história, a Alemanha estava passando por uma profunda crise financeira, uma profunda crise de encontrar alguém que seria o exemplo, que seria a salvação para eles. Então, eles naquele momento da história eles estavam aflitos. Então é o seguinte, no caos sempre aparecem as soluções, mas no caso da Alemanha, eles viram na figura de Adolf Hitler a solução para resolver o problema da Alemanha naquele momento. E sem sombra de dúvida, naquele exato momento da história, ele resolveu o problema. Tá? Ele deu emprego para as pessoas, ele gerou renda, ele gerou crescimento econômico, porém, ele não respeitou o Tratado de Versalhes, ele não respeitou nenhum momento daquelas cláusulas lá. Interrompeu os pagamentos para os aliados que supostamente venceram a guerra, enfim. Como naquele momento da história não tinha nenhuma instituição, nenhum órgão que cobraria da Alemanha, ele se aproveitou dessa situação, ele usou esse artefato, essa má fé, falou, não vou pagar mais dívida nenhuma, não vou respeitar bolufa nenhuma, estou cagando e andando porque vocês pensam aí, eu vou trabalhar na minha forma aqui, vou tirar a minha população da miséria. O fato é que ele gerou emprego, mas nas fábricas bélicas, construindo armamento, construindo tanques, aviões, submarinos, enfim, ele fez tudo errado, fez tudo o contrário, mas naquele momento a população estava tão desesperançosa que aquilo foi a solução para eles, tá? Então a Alemanha vai ser um campo de obras gigantesco em todos os sentidos das construções, desde parte de ferrovia, na parte de estradas, na parte de construção de edifícios, na parte de abrigos subterrâneos, enfim, quase que todos, praticamente os abrigos vão salvar de muitos bombardeiros aí a elite que comandava naquele momento a Alemanha. Para melhorar a compreensão desse texto, define os seguintes termos. Então, hiperinflação, você vai colocar uma inflação de grande proporção. É o caos, é a coisa aumentando dia após dia. Causa de superdesvalorização da moeda e o aumento do custo de vida. Então, aquilo que falou-se, 1 bilhão de marcos alemão para comprar um dólar. Então você não tinha o dinheiro teu, desvalorizava todo santo dia, até horas, né? Podemos pegar, por exemplo, no Brasil, aqui em 1985, 86, 87, 90, né? Era uma época que a inflação comia pelas pernas praticamente todos os brasileiros. O dinheiro dele comprava de manhã alguma coisa no mercado, à tarde já o preço teria que ser aumentado. O professor fala isso porque na época eu trabalhava no supermercado, eu era repositor de mercadoria e a minha função na época era com a maquininha de colocar os preços. Então de manhã eu colocava um preço e à tarde o patrão já falava, tem que aumentar porque na época eu não entendia nada disso, eu nem sabia, nem sabia por que isso estava acontecendo, mas após os anos que a gente tem de experiência, começa a entender a situação. É porque havia inflação, então a nossa inflação chegou a 1.500, 2.000% ao mês, então isso ao ano, perdão. Então isso era uma coisa extraordinária, né? Uma desvalorização totalmente do nosso moeda. Até que chegou o Salvador da Pátria aí, e aí a história mais para frente, quando a gente chegar na história contemporânea. Muito bem.
Recrudescimento você vai colocar como aumento e ampliação. E aí fala aqui, ó, recrudescimento, né, das desordens. Então, aumento da bagunça, aumento da desordem, brigas constantes, conflito entre as pessoas nas ruas. E aí começam as perseguições dos judeus, apontando ele como o grande causador desses problemas, que eles eram os grandes monopolistas do dinheiro. Enfim, Hitler coloca ele como um grande vilão, pintado até por consequência de ser o culpado da história. Eles queriam culpar alguém. Relacione a derrota da Alemanha na Grande Guerra e os efeitos da crise de 29 na Europa com a ascensão de Hitler ao poder. Então é o seguinte, após sua derrota na Grande Guerra, a Alemanha entra numa crise totalmente enorme, com o Tratado de Versalhes, no qual continha cláusula de determinação, aquele negócio de armas de calibre baixo 38, não podia ter força aérea, não podia ter mais que 100 mil soldados, enfim. Todas essas imposições causaram severas crises econômicas. O país mergulhou num grande processo de inflação ou hiperinflação. A crise de 29 no continente europeu, ela foi muito maior porque aí os países que tinham negócio com os Estados Unidos também entraram nesse processo todo de perca de valores, e as suas campanhas, Hitler prometia acabar com o pagamento de indenizações aos países vencedores. O cara estava com o queijo e a faca, ele ia cortar da maneira que ele quisesse agora, tá? Então é o seguinte, a população apoiou ele, estamos todos morrendo de fome, e o cara fala, não vamos pagar mais nenhuma porcaria de dívida para ninguém nesse negócio, já pagamos o que fosse suficiente. E aí ele vai ter uma aclamação muito grande, o cara salvou nós dos problemas e vai trazer a Alemanha para um novo crescimento. Só que esse novo crescimento vai ser inflado em relação a reconquistar terras que foram perdidas, o espaço deveria ser maior para a Alemanha sobreviver, e aí a gente vai entrar para a Segunda Guerra Mundial, que é o conteúdo próximo. E aí nós vamos entrar para a parte de antissemitismo, tá? O antissemitismo é uma questão de você não aceitar outras raças vivendo naquele processo todo ali. É quase uma xenofobia. Os governos nazifascistas tinham muitas características em comum. Ambas eram regimes autoritários e apelavam para o passado de glória. Eram expansionistas e perseguiam os grupos considerados inimigos. Então, os grandes inimigos dos alemães foram os judeus, né? Por exemplo, os povos italianos e alemães, porém, o nazismo criou uma teoria que preconizava a superioridade da raça ariana. Então, a raça única, a raça pura do alemão, que não deveria se misturar com nenhuma raça, que seria mais forte, valente e tudo mais. A raça mais desenvolvida, seguida da visão nazista, era a ariana, da qual os alemães se consideravam descendentes. Essa superioridade vinha de uma suposta pureza, ou seja, da pouca miscigenação. Mistura de raças ali e DNA de outras raças fizeram com que existissem apenas os alemães puros. Esse argumento justificava a política expansionista de Hitler. Retirar vários territórios da Europa do controle dos povos e que os habitantes se entregá-los aos alemães. O expansionismo, segundo Hitler, garantia o aumento de um espaço vital. Aquele espaço que a raça precisaria para sobreviver deveria ser através dessa conquista, de conquistas, tá? O antissemitismo não surgiu com o nazismo, apresentando-se em momentos anteriores da história. A novidade era a eliminação da forma organizada e sistemática desses povos, né? Ou dessas pessoas. Aí você vai ter o campo de concentração, você vai ter as pessoas sendo colocadas primeiro em alguns bairros, os guetos, né? Você vai viver só aqui, os judeus só vivem aqui. Depois não bastava apenas os guetos, então resolveram capturar todos, levar num trem e levar para um campo de concentração. Nesse campo as pessoas iam morrer de fome, de frio, de desnutrição, no caso, né? E trabalhos exaustivos até morrerem sem sentido. Por exemplo, você vai quebrar todas essas pedras que tem aqui, depois você vai transportá-las para aquele lado. Depois de feito, vai transportar de volta. Então não tinha sentido, eram os trabalhos para humilhar as pessoas e fazer com que elas fossem morrendo aos poucos, né? Depois não bastou isso tudo, ele começou a colocar todo mundo nas câmeras de gás e aí foi a grande
sacada dele para matar esse número muito alto de pessoas. Aproximadamente mais de 6 milhões de judeus morreram dessa maneira, ou entre maneiras exatas, não só assim, mas morreram nesse momento da guerra. Primo Levi foi um químico italiano preso pelas forças italianas fascistas, sendo entregue aos alemães. Após sobreviver aos horrores impostos pelos nazistas, ele se empenhou em registrá-los a fim de conscientizar as futuras gerações. Graças a essas pessoas é que nós podemos contar a história que nós estamos vivendo nesse momento. Há não mais de 20 anos, e no coração dessa civilização europeia, sonhou-se em um sonho demente, e de edificar um império milenar sob milhões de cadáveres e de escravos. O verbo foi banido das praças, pouquíssimos recusaram e foram destruídos. Os demais consentiram, em parte como aversão, em parte como indiferença ou ainda com entusiasmo. Não foi apenas um sonho, o império mesmo que efêmero foi edificado, os cadáveres e os escravos existiram. Ok? Ao ler o relato como o de Levi, e com questionarmos como tais governos contaram com o apoio de grande parte da população da época, como que eles convenceram essas pessoas que era correto fazer aquilo? Levando o contexto atual em consideração, seria possível testemunharmos o renascimento de tais governos e tal engajamento popular na atualidade? Seria possível? Né? Como que está acontecendo nos dias de hoje, na nossa população, no mundo inteiro, né? Todo esse pânico em geral sobre essa doença, que ninguém sabe a resposta exata, que ninguém traz uma solução exata, né? Como que milhões de pessoas estão pensando em seus lares, que é a reclusão, né? Fique em casa, para que não haja contágio, né? Para que as pessoas diminuam a linha de contágio, diminuam o número de pessoas nos hospitais. A uma hora ou outra, a maioria das pessoas vão ter que se contaminar com esse vírus. Mas o fato é que não pode ser tudo ao mesmo tempo, que então vai, pelo que eu entendi, né, vai fazer com que os hospitais acabem saturando todos e muitas pessoas vão morrer dessa maneira. Então, para evitar esses danos maiores, estão se isolando, né? Hoje, na atualidade, como é que o mundo está vendo essa questão, essa briga econômica? Nós podemos colocar essa briga econômica com os Estados Unidos e a China, né? Como que vai ser daqui a 10 anos essa relação? Será que vai ser de amizade? Será que ele vai ser tensa? Será que pode ser uma terceira guerra mundial? Olha, muita coisa acontece nos dias que nós passamos e que já estamos em casa aí há quase 2 meses e meio, 2 meses, né? Quase. Então, assim, muita notícia nós ouvimos, verdades, mentiras, né, neutras. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com as informações para que você não tome partido, como aconteceu com um segmento muito atrelado a uma única solução, né? Porque na época é bem diferente, né? Estavam no caos mesmo, as pessoas estavam desesperadas. Ninguém naquele momento esperava que isso fosse acontecer numa Segunda Guerra Mundial. É claro que eles queriam melhorar a vida dos alemães, mas a maneira que o líder deles estava conduzindo eles estava levando ao caos. Na verdade, levou ao caos, né? Levou à destruição, levou à morte, levou a todos os possíveis prejuízos que a Alemanha tivesse no futuro. Hoje a Alemanha caminha fluentemente, está muito bem, muito obrigado. Não só a Alemanha, mas muitos países da Europa. Os governos autoritários, né? Nós vamos falar aí de salazarismo, nós vamos falar também da Guerra Civil Espanhola, que vai ficar para o próximo conteúdo, tá? E nós vamos falar também dos exercícios, tá? Da hora do estudo aí, beleza? Então esse conteúdo aqui vai ficar para a próxima videoaula, tá? Vamos falar só sobre Salazar, sua maneira de governar em Portugal. Depois vamos falar também da Espanha, em especial a Guerra Civil Espanhola, que foi pretexto e palco de treinamento, de encenação. Como que seria a estratégia de ataque aéreo, como que seria a estratégia de
invasões. Nós temos que lembrar que foram também momentos que testaram algumas armas, não era o mesmo sistema de armas da Primeira Guerra Mundial, a evolução dessa parte tinha acontecido bem grande, muita evolução, né? O avião vai ser muito mais aperfeiçoado em parte de combate, em parte de lançamento de mísseis, tudo isso vai ser muito mais moderno que vai ser na Segunda Guerra Mundial, beleza? Então na próxima aula vamos falar de Salazar ou salazarismo, ok? E a Guerra Civil na Espanha, beleza? Muito obrigado!